Você sabia que Deus é tão grande e poderoso que ele sabe de absolutamente do que acontece? Pois é, os seus olhos estão em toda parte e nada foge do seu conhecimento. O rei Davi sabia muito bem disso. Por isso, ele escreveu no Salmo 33: Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Salmos 33, 13, 15. Olha só que impressionante. Deus é capaz de ouvir as orações e o desejo de cada pessoa que existe na terra. Mas isso não quer dizer que ele responde a todas elas. Existem alguns casos em que o Senhor simplesmente ignora o clamor das pessoas. É sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 tipos de pessoas que não têm suas orações respondidas por Deus. Isso mesmo. 7 tipos de pessoas que não têm suas orações respondidas por Deus. São 7 situações relatadas na Bíblia que desagrada o Senhor Jesus e faz com que ele simplesmente ignore certos pedidos. Mas antes de entrar nesse assunto, deixe seu like e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu postar o próximo vídeo. Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá. Veja só. O primeiro tipo de pessoa que Deus não responde é a pessoa incrédula. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Neste versículo, vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido, que os levaria à terra prometida e faria com que ele a conquistasse. Assim que se aproximaram da terra de Canaã, 12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém, 10 deles se assustaram, porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espias, então, levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer nas promessas do Senhor e começou a murmurar. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Caleb, que mantiveram firmes nas promessas, pisariam na terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais. E o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem no seu caminho, o Senhor fecha seus ouvidos para suas orações. Então, meu irmão, se você tem permitido problemas que se tornem maior do que sua fé e você vive reclamando da vida, para com isso agora. Mesmo pois você está correndo sério risco de ter suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha. Eles pagaram um preço muito alto. Mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados serão perdoados. Basta que nós arrependamos de nossos erros. Segundo, tipo de pessoas que não se arrependem dos seus pecados.
Em Isaías 59 está escrito: Veja, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras. E a sua língua murmurava palavras ímpias. Assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus. No tempo do profeta Isaías, e isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado, em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam a outros deuses e viviam de acordo com suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem de Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender nossas orações, porque escolhemos os desejos da nossa carne, em vez de buscar santidade. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores e abandonar os caminhos errados e deixar que o Espírito Santo nos molde. Terceiro, tipo de pessoas que Deus não ouve. A pessoa que ignora o que Deus diz. Esta Deus não ouve. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 1. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Provérbios 1, 28 a 31. Nesta passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos que ignoram os seus conselhos, desprezam sua sabedoria e não têm mais o temor no coração. Então, você quer ter suas orações atendidas? A primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que o Senhor te diz. E como você pode ouvi-lo lendo a Bíblia e meditando nela, indo aos cultos, ouvindo louvores e assistindo às pregações dos cultos e a mensagem como esta, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. E o rei Salomão encerra esse provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor e o obedecê-lo estarão tranquilos sem temer mal algum. Quarto tipo de pessoas que o Senhor não ouve na oração: a pessoa que não ajuda o próximo. O rei Salomão nos traz outra lição muito importante sobre a oração. Veja o que ele escreveu em Provérbios capítulo 21. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e nunca tem tempo de estender a mão para algum necessitado, pode ter certeza que suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores e tudo mais. Mas se não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material,
emocional ou espiritual. Deus fará o mesmo com você. E mais do que ter as orações atendidas, Jesus nos garante que aquele que não ajudar o seu próximo, de maneira alguma, serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Veja só o que ele disse: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Mateus 25, 42 ao 46. Quinto tipo de pessoas que Deus não atende nas orações: a pessoa que não honra seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3:7. Nessa passagem, Pedro fala a respeito da importância de um casal viver em harmonia em seu lar, e por mais que neste versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois. Se eles viverem bem, Deus ouvirá suas orações e as atenderá, segundo a sua vontade. Mas o marido ou a mulher viver desrespeitando ou humilhando um ao outro, as suas orações são interrompidas, pois para Deus o casamento é algo sério e que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado, saiba que é muito importante que você viva em paz com seu cônjuge, porque isso, além de bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. E é lógico que existem momentos de desentendimentos e briga entre o casal. Nós somos seres humanos e cometemos falhas. Mas o importante é que o marido e a mulher saibam resolver essas diferenças o quanto antes, para que Deus sempre atenda a oração de vocês dois. Sexto tipo de pessoas que Deus não atende a oração são os hipócritas. No livro de Isaías diz assim: para que me oferece tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutareis. As suas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1, 11 ao 15. Eles matavam animais, faziam sacrifícios, queimavam incenso e davam grandes festas. Porém, eles não abandonavam sua vida de pecados. O Senhor então se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas, rejeitou suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. E assim como naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende aqueles que se diziam cristãos,
mas que na verdade são apenas religiosos que vivem de aparências, que oram em voz alta e faz apenas para impressionar os outros. Pessoas hipócritas são pessoas que pregam a palavra e valores do reino de Deus, mas não aplica isso em suas vidas. Então, se você quer ter suas orações respondidas por Deus, não seja um hipócrita. Não finge ser alguém que você realmente não é. Acredite no que eu vou te falar. Jesus prefere que você seja quem você é realmente e com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar do que fingir ser um cristão fervoroso. Isso não é errado, mas o hipócrita é aquele que usa máscara e isso sim desagrada ao nosso Senhor. 7 tipos de pessoas que Deus não atende nas orações. É a pessoa egoísta. O apóstolo Tiago disse: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4, 2 ao 3. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas por Deus e nós ficamos frustrados sem entender o motivo de Ele não ter nos respondido. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes o Senhor permaneceu em silêncio, porque nós agimos de forma egoísta e pedimos coisas que não são boas apenas aos nossos olhos, mas que foge da vontade dele para nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou que nos dê algo que queremos muito, estamos enxergando o Senhor de uma maneira muito superficial, como que ele existisse apenas só para nos atender. Isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, faça como Jesus fez no Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado. Abra seu coração ao Senhor, falando de seus desejos, mas coloque a decisão final sobre este assunto nas mãos dele. Afinal de contas, ninguém melhor do que Deus sabe o que é bom para a sua vida, e por mais que vai contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo o que acontece. Esses são os 7 tipos de pessoas que Deus não atende às orações. Se você quer ter suas orações respondidas, tire da sua vida todos esses empecilhos que atrapalham sua comunhão com o Senhor. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida espiritual será transformada. O Senhor Jesus responderá a sua oração sempre no tempo certo e de acordo com a vontade dele. Fiquem todos na santa paz de Deus.